do inconsciente coletivo, e é uma coisa muito profunda, né? E então ele vai analisar povos de diversas culturas, de diversos tempos, então isso dá margem, né, para o pessoal, muitas vezes, até fazer uma interpretação bastante equivocada da obra dele. Mas vocês vão ver, né, que não é bem assim, né? Tanto que ele tem um teste, né, que é muito utilizado na área organizacional, chamado QATI, que tem toda a fundamentação nos tipos psicológicos, né, na teoria do Jung, tá? E é um teste muito reconhecido, muito importante, né, na área científica, tá? Então é isso. Então não se assustem se em algum momento alguém falar assim, o Jung era místico. Não é bem assim, não, tá? É um autor muito respeitado, né? Um autor muito importante para a psicologia. Requer muitos estudos, tá? Para poder falar qualquer coisa. É igual quando falam do Freud, né? O Freud é só pensado em sexo. Não é assim. Não é que a gente não pode entrar nessas formas de entendimento. A gente tem que realmente ler. Para a gente poder fazer crítica a um autor, a gente tem que conhecer a obra do autor, tem que ir lá ler. Tem gente que faz crítica e nunca leu nada, né? Tá? Não pode, tá? Então eu vou apresentar, né, o Jung, vou trazer algumas questões da biografia dele, umas questões breves, né, só para localizar, vocês terem uma ideia, e a gente vai discutir a respeito dos conceitos fundamentais da obra dele. Ok? Então, vou começar a compartilhar a tela. A partir de agora, eu não vejo mais o chat, tá? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode interromper a aula para falar, tá? Vamos lá? Muito bem. Vamos então conversar, vamos falar, né? Vou apresentar para vocês, em linhas gerais, a psicologia analítica. Então, vejam, a teoria do Freud é psicanálise. A teoria do Jung ficou conhecida como psicologia analítica. Então, sempre que vocês virem escrito psicologia analítica, é a psicologia, é a teoria que foi desenvolvida, que foi criada, né, pelo Jung. Mas vejam, foi criada a partir da psicanálise, tá? Então, tem raízes na psicanálise. Depois, eu vou comentar aqui com vocês, né? O Jung e o Freud, eles acabaram até rompendo, uma coisa até que fez muito mal para o Jung, esse rompimento, né? Ele entrou em depressão, ficou muito mal mesmo, né? Mas isso acabou fazendo com que ele ganhasse força e seguisse, né? Porque um grande autor é assim, muito embora ele tenha tido um grande mestre, né? Ele também era um grande autor. Então, nesses momentos é assim mesmo, tá? Então, às vezes, o rompimento, ele é necessário, porque talvez, se ele não tivesse rompido, ele teria até continuado, teria sido o sucessor do Freud. Quantos mais não foram sucessor do Freud, né? Mas o Jung não, o Jung criou a própria teoria. Então, em alguns momentos, nós temos de encarar essas situações na vida dessa maneira, né? Tem um momento que a gente tem que romper mesmo para poder voar. Então, o passarinho ele tem que sair do ninho para poder voar. E foi mais ou menos isso que ele fez. Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho, né? Sobre esse autor, né? O autor importantíssimo, volto a dizer, né? Para a psicologia. Então, a psicologia analítica, ela foi fundada no início do século XX, pelo Jung, tá? O Jung, ele viveu de 1875 a 1961. O termo psicologia analítica passa a ser utilizado oficialmente pelo próprio Jung em 1913. Mas, antes disso, ele já estava bolando, ele já estava pensando nas coisas, tá? Ele foi um dos discípulos mais importantes para a psicanálise do Freud. E o Freud, ele dizia, olha, o Jung vai ser o meu sucessor, tá?
Só que ele acabou rompendo, né, em 1913, e fundou a psicologia analítica, tá? Vamos ver, então, o que foi que aconteceu nesse meio todo. Bom, vamos começar, então, com o nascimento dele, tá? Por quê, gente? Porque a vida pregressa do autor tem tudo a ver, né, com a teoria que ele desenvolve. E o Jung, né, ele teve uma infância muito sofrida, tá? Muito sofrida, muito difícil, e o que fez com que ele buscasse estudar o inconsciente e tudo mais, é porque ele sempre se considerou uma pessoa solitária, né? E ele dizia, olha, eu sempre fui uma pessoa solitária, né? E ele curtia isso, né? Não é a solidão, é a solitude, tá? Existe uma diferença entre solidão e solitude, né? A solidão é quando você está sozinho, meu Deus do céu, né? Foi abandonado, você vive a solidão. A solitude não, a solitude é quando você opta por ficar só e trabalhar com as suas coisas, as suas dificuldades. Vocês podem notar que momentos que nós conseguimos ser mais, avançamos mais nas nossas reflexões, são os momentos que a gente está só. Então, a solitude é importante. E o Jung, ele acabou, por conta das experiências que ele teve na infância, ele acabou ficando muito só mesmo, né? E com essa questão, ele ficava se analisando, né? Ele ficava se pensando, coisa e tal. Então, aí que ele conseguiu, né? E desenvolvendo as questões que ele acabou apresentando para a gente. Então, ele era um psiquiatra, tá? E ele propôs aquilo que eu estava falando para vocês, né? Conceito dos tipos psicológicos, extrovertido, introvertido, né? Ele, que é um conceito importantíssimo para aquele teste para o QATI, que eu tinha falado para vocês, que vocês vão aprender depois, né? É, é muito importante o teste na área da psicologia organizacional, na área da orientação profissional. Então, ele também criou o conceito de arquétipos, tá? Criou a ideia de inconsciente coletivo, processo de individuação, né? Então, ele tem um conjunto de conceitos muito importantes aí que nos ajudou, tá? Ele tinha muitas visões. Então, ele conta, né, que na trajetória dele, até quando ele era criança, ele via coisas, né? E ele tinha muitos sonhos que envolvia a questão da mitologia, a questão da religiosidade. A família dele era muito religiosa. Então, por conta disso, ele acaba, né, se envolvendo muito com essas questões de religião e tudo mais, tá? E isso vai fazendo com que ele desperte esse interesse pelos mitos, pelas religiões, tá? E ele vai ser um grande estudioso dos símbolos. E para ele, o símbolo, né, é uma fonte de transformação psicológica. Né? Então, não é uma coisa simples para ele. Né? O símbolo, para ele, tem uma coisa muito importante. Né? Para ele, tem uma relação, né, do inconsciente com a consciência. Então, não é apenas aquela parte racional que você vai lá e cria um símbolo. Para ele, o símbolo, ele tem uma razão muito importante, uma relação muito importante, né, com o inconsciente. Bom, em 1904, o Jung ele entra em contato com o livro do Freud, A Interpretação dos Sonhos. Esse livro, como eu disse para vocês já, A Interpretação dos Sonhos, ele foi considerado um dos melhores livros publicados no século XX. E assim, né, o Freud ele tinha terminado de escrever o livro em 1899, mas ele publicou em 1900. Então, veja, o Jung, quando ele foi ler, já tinha sido escrito há 4 anos esse livro, tá? E aí ele ficou muito interessado porque ele também estudava sonhos. E aí o que ele fez? Ele mandou uma carta pro Freud, né? Mostrando os trabalhos que ele tinha a respeito do inconsciente. E aí o Freud achou aquilo fantástico, ele gostou demais, né? E aí eles se encontraram, né?
se encantaram um com o outro, porque eles começaram a descobrir que eles tinham coisas muito comuns nessa relação, nessa questão de sonhos e do inconsciente e tudo mais, tá? De 1906 a 1913, foram publicadas 359 cartas. Olha só que interessante. Isso que é o bacana de antigamente, quando você não tinha essa coisa de mensagens eletrônicas, WhatsApp, e-mail, porque ficava tudo registrado, né? Então, você tem cartas que são guardadas e tem um valor histórico muito grande. Hoje não, né? Hoje a gente manda mensagem para o outro no WhatsApp e some, acabou, né? Você troca de telefone, perde a mensagem, apaga porque fica ocupando memória, e a história da gente vai se perdendo. Então, tem esse elemento que é bastante curioso quando você pega esses autores antigos, né? Porque tem todo um histórico que ficou gravado, e para sempre, né? Agora, essas coisas que a gente tem, essas mensagens que a gente escreve, elas se apagam, enfim, tá? Bem, o primeiro encontro deles, né, foi em fevereiro de 1907, e eles ficaram, gente, olha, 13 horas conversando, 13 horas conversando, né, sem parar, né? E aí eles estabeleceram uma grande amizade, que durou aí anos, tá? E eles ficavam trocando informações sobre sonhos, sobre as análises, confidências um para o outro, né? Eles trocavam casos, né? Então, o Freud contava dos casos que ele tinha, o Jung contava dos casos que ele tinha no consultório, coisa e tal. Então, eles, por 7 anos, eles tiveram uma relação muito estreita, tá? Então, por isso que o Freud disse, olha, o Jung vai ser o cara, tá? Então, logo que ele conheceu, né, o Jung, ele viu que era uma pessoa adequada para poder conduzir a psicanálise fora desse círculo de judeus. Por quê? Né? Porque para não ficar restrita àquela ideia, né? Para poder mostrar que a coisa era muito mais ampla, que não era uma coisa muito voltada para a questão da religião, tá? E o Freud, né, falava que o Jung era o filho mais velho que ele tinha, tá? E falava que era o sucessor e príncipe coroado, né? E é uma carta que o Freud escreve para o Jung, em 1909 ele faz essa citação, né, dizendo que ele seria o príncipe coroado, né, da psicanálise. É porque ele era o rei, né? O Freud, né? E o Jung era o príncipe, tá certo? Em 1909, eles foram fazer uma visita nos Estados Unidos, né? E aí, nessa visita que eles fizeram nos Estados Unidos, o Freud, ele apresentou o que é muito conhecido, né? Que são o texto das 5 conferências sobre a psicanálise, tá? Jung estava junto com ele. Esse texto, as 5 conferências, é interessante porque o próprio Freud, na obra na obra completa do Freud, ele fala, né? Que era um desafio porque ele estava saindo de um terreno europeu, indo para a América, né, que era uma cultura diferente, uma forma diferente de se entender a própria psicologia, porque vocês vão ver em história da psicologia, depois o professor de história vai comentar certamente isso com vocês, né? Que são formas diferentes de se pensar a psicologia. Então, o modelo europeu de psicologia tem uma forma muito diferente do modelo estadunidense de psicologia. Por quê? Porque os Estados Unidos têm uma cultura mais pragmática. Então, tanto que quando a psicologia sai da Alemanha, né, que foi criada lá pelo Wundt, que levada para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, até por conta do Titchener, né, um autor importante aí da psicologia, que leva, o Titchener é inglês, né? Então, mas ele foi para os Estados Unidos, levou, e começa nos Estados Unidos a criar uma outra forma de psicologia que vai estudar mais a questão da consciência, né?
vai estudar mais a questão da função, da psicologia, coisa e tal, mas, enfim, isso é uma outra história. O que eu quero dizer é o seguinte, que quando Freud, ele sai da Europa e leva uma discussão da psicanálise lá para os Estados Unidos, era uma coisa muito impactante, né? Então, ele procura, nessas 5 conferências de psicanálise, ele procura apresentar a psicanálise bem do beabá. Aliás, se vocês quiserem conhecer de cara já a psicanálise, um texto muito bom, escrito pelo próprio Freud, leiam 5 conferências sobre a psicanálise. É um texto muito, muito, muito legal. Eu devo ter esse texto em PDF, eu vou dar uma olhada, tá? Se eu tiver, eu coloco lá no Moodle. São textos do Freud, são textos já que estão texto de domínio público, tá? Não tem a questão de direitos autorais, né? Tá? Domínio público. Então, vocês conseguem encontrar tranquilamente, de maneira legal, não tem problema. Se eu tiver, eu posso postar para vocês lá no Moodle. E vocês vão ler. Gente, é fantástica, né? Por quê? Porque é uma forma... imagina o Freud europeu, né? Explicando a psicanálise para um conjunto de cientistas que tinha uma outra forma de pensar, tinha uma outra, né? Então é isso. Então, e nessa ocasião, quem estava junto? O Jung, né? Então vejam que o Jung, junto com Freud, eles trabalharam muito, né? E fizeram muita história, tá? Então, por isso que eu dizia a vocês, né? Eles tinham uma admiração muito grande um pelo outro, tá? O Jung sofreu demais, né, quando eles romperam, que depois, em 1913, eles acabam rompendo mesmo de verdade, tá? Então, em 1910, foi fundada a Associação Psicanalítica Internacional. E o Freud, né, usou toda a influência que ele tinha para colocar o Jung como... porque era eleito, né? Tá certo? O presidente era eleito, né? Então, ele fez tudo o que podia para o Jung ser eleito presidente, o primeiro presidente, né? Tá? Então, e é isso, tá? O Jung foi, então, só para vocês terem uma ideia, né? Do quanto que eles eram muito, muito apegados um ao outro, tá? Só que tinha muita diferença, né? Porque é assim, eles se admiram, coisa e tal, mas Jung ficava incomodado, porque as ideias do Jung acabavam não iam para frente. Por quê? Porque o Freud, um grande autor, ele queria defender as suas ideias. Então, uma das coisas que o Freud não aceitava de maneira alguma era a questão de um inconsciente coletivo, não tinha discussão. O Freud não aceitava. E, poxa, é um dos conceitos fundamentais do Jung, né? Então, sabe, vai desgastando, desgastando. Jung também, por sua vez, questionava a teoria sobre a sexualidade do Freud, né? Então, começou a criar umas rusgas, um negócio meio esquisito, tá? Então, aí, né, muito embora eles se admirassem demais, né, romperam, tá? Aí, falaram, ó, não dá, né, não dá para continuar, então, o Jung já não conseguia defender a psicanálise, enfim, aí não dava mais, né, não dava mais para continuar. E aí, né, acontece a separação, tá? Ele separa do Freud, tá? Então, depois que ele separou, aquilo que eu contei para você, gente, olha, ele ficou muito mal, muito, 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 muito mal mesmo, tá? Então, teve depressão, e aí, né, ele entra numa situação de profunda reflexão, né? Então, até então, ele tinha feito tudo as coisas que precisava, né? Então, ele tinha família, ele já era um grande profissional, já estava firmado no campo profissional, né? Tinha muitos clientes, tá? De tudo quanto é canto, tá? Tem um filme, eu vou recomendar a vocês, né? Se chama Um Método Perigoso, tá? Do Jung. É um filme hollywoodiano, coisa e tal, mas é legal. E trata de maneira interessante, né? A relação dele com Freud, enfim, né? Um método perigoso era o método Jung, tá? Eu não vou falar muito não para não dar spoiler, né? Mas assista, depois vocês comentam comigo, tá? É legal o filme. Bom, aí quando ele rompe, né, com o Freud, né, rompeu, entrou numa deprê fantástica, uma coisa, né, mas aí renasce, tá? E aí começa uma nova fase, tá? E aí, então, ele vai, né,
já, né, na sua maturidade, é aí que ele vai, então, falar, bom, agora eu criei a psicologia analítica, tá? Então, aí, a gente entra numa nova fase do Jung, e eu vou apresentar alguns conceitos, né? Vou apresentar de maneira que vocês compreendam as diferenças da forma como ele pensava, tá? Então, vamos começar com um processo de individuação, né? O que é esse processo de individuação? É o eixo central da psicologia do Jung. Quando você pensa na questão da psicologia analítica, o que o terapeuta vai trabalhar no paciente é para que ele consiga atingir a sua individuação. Notem, falar de individuação não é aquela ideia que a gente tem muitas vezes da individualização, sabe? Do indivíduo ser individualista. Não é isso, tá, gente? Não é isso. O processo de individuação é um processo que requer um trabalho muito grande do indivíduo em terapia, tá? Que vai fazer com que essa pessoa ela consiga desenvolver de maneira potencial as questões que ele já tem dentro de si, né? Então, o Jung, ele entendia que as pessoas possuem potencialidades, e essas potencialidades são inatas. Por que essas potencialidades, na maneira do Jung entender, são inatas? Porque lembram da questão do inconsciente coletivo? A pessoa, ela herda por meio das questões culturais, então, quando ela nasce, ela já possui essas potencialidades, tá? E essas potencialidades, dentro da visão do Jung, elas precisam ser o quê? Elas precisam ser ampliadas, tá? Então, elas precisam ser desenvolvidas, tá? Então, na medida que esse indivíduo ele desenvolve essas potencialidades que já são dele, né? Então, ele vai ter um autodesenvolvimento muito maior, uma autorrealização muito maior, ele vai, fundamentalmente, ter um autoconhecimento muito maior, tá? Então, esse processo de individuação, não é, vai ocorrer por meio do fluxo da energia psíquica, tá? Que corre entre o consciente, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, o Jung, ele pensava isso, né? Ele entendia que existia toda uma relação, tá? Entre a consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Ele tem, notem, que ele faz uma distinção entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Então, ele entende também que existe o inconsciente pessoal, tá? Só que, em nível mais profundo, você vai encontrar o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo junta o indivíduo, né, na sua cultura, não só na cultura, mas na própria civilização. Ele mostra que existem ligações entre todas as civilizações. Então, a ideia, né, dos arquétipos remonta a isso. Tá? Então, ele vai falar, olha, você tem o arquétipo do herói. Ele fala, você vai encontrar o arquétipo do herói em todas as culturas, você vai ver. Tá? Tem um herói. Então, daqui a pouco eu falo melhor sobre o arquétipo, mas só para vocês terem ideia, né? Do como ele faz essa junção, né, do indivíduo com o coletivo. Tá? Então, por isso que, para ele, a parte mais profunda, né, do indivíduo está localizada no inconsciente coletivo. Tá? Então, o conceito junguiano de libido, né, que é a energia psíquica, já vai ficar diferente do modelo do Freud. Tá? Então, por quê? Porque o Jung, ele se recusava a aceitar a ideia de que a libido fosse energia sexual apenas. Ele não concordava com isso. E aí é complicado. Como é que você vai chegar para o Freud, né, e dizer, olha, eu não concordo com isso? O Freud ficar muito bravo. Fala, como não, né? Jung, então, esse era um dos pontos de discórdia entre eles, né? E ele não aceitava, ele falava, não, né? Na minha forma de entender, a libido não pode ser apenas energia sexual, tá? Mas também existem outras coisas que estão ligadas à libido. E aí ele
tinha uma série de pontos, tá? Então, por exemplo, ele dizia que a libido também, ela compreendia as energias associadas ao instinto de sobrevivência, né? Então, ele diz o seguinte, olha, a energia libidinal, a energia psíquica, ela também é composta pelas questões que envolvem o instinto de sobrevivência do indivíduo, tá? E olha só que interessante, né? Se você pega as pessoas no seu aspecto natural, né? O aspecto animal, vamos dizer assim, se equipara aos demais. Você pode ver, os animais têm esse instinto de sobrevivência. Tá? Então, sempre que você vai perto do animal, ele foge. Por que ele foge? Né? Porque ele quer sobreviver. Tá? Então, é um instinto. Né? Então, ele dizia que você precisa considerar a libido também ligada a isso. Então, isso também é uma energia. Ele falava, isso não tem nada a ver com sexualidade. Né? Ele falou, não tem nada a ver com sexualidade. Outra coisa que ele apontava também como elemento presente na libido, a motivação. Tá? Então, o que é a motivação? A motivação, na verdade, é uma forma que o indivíduo tem de buscar atender às suas necessidades. Então, toda motivação, ela compreende uma carência. Então, quando eu tenho sede, eu vou atrás de água. Não é assim? É a minha motivação. Né? Então, notem, toda vez que você falar de motivação, né? Ok? Toda vez que você fala de motivação, agora, por que eu tomei água? Porque, na medida que eu vou falando, né? A minha água que está no corpo, ela vai evaporando, o nível de água vai baixando, então, uma mensagem é enviada ao meu cérebro, tá certo? E aí eu sinto sede. E aí, quando eu sinto sede, esse sentir sede é o aspecto psicológico da diminuição de água no meu organismo. E aí, eu vou lá e pego a água. E é interessante, porque quando eu peguei a água agora, eu não fiz isso, foi automático, nem tinha... Aí que eu me liguei que eu estava falando, né, de água, de sede, enfim, tá? Então é isso, então a motivação, ele falava, vocês percebem, né? Ele falava, então a motivação também tá. E não é só isso, tá, gente? Por exemplo, quando a pessoa está com fome, né? A pessoa quer comer, né? Não adianta você dar água para a pessoa, né? A pessoa não, ela até aceita, coisa, mas ela continua com fome. Ou seja, a motivação continua. Então, toda motivação ela é gerada por uma carência, né? Então, quando você tem carência de alguma coisa, você fica motivado para fazer outra. Tá? Para buscar então veja, tem um elemento psicológico muito forte aí na motivação, que o Jung dizia, olha, então a libido também, ela possui elementos de motivação, tá? Também elementos das relações afetivas, né? Então ele dizia, olha, a energia também está dentro, né, da questão da sexualidade, mas ele também elencava, tá? Na questão da relação afetiva, que não é puramente sexual, a relação afetiva com os amigos, com os parentes, né? Ele também colocava desejos de autorrealização, tá? Porque ele dizia que as pessoas elas têm esse potencial, né, de autorrealização. Então, essa energia libidinal, ela também ela é movida por esse desejo de autorrealização, de autoconhecimento, né? Então, ele dizia que a pessoa ela tem essa necessidade de se autoconhecer, tá? E aí que tá, ó, ele coloca o quê? Vivências espirituais, tá? Então, e aí, gente, é bastante importante, bastante interessante a gente fazer essa consideração, porque ao longo da civilização, a, a experiência, a experiência espiritual sempre fez parte, tá? Então, o conhecimento da espiritualidade sempre fez parte. Então, o Jung levava isso muito a sério. Ele falou, puxa, mas se isso esteve presente na civilização desde sempre, como é que eu posso deixar de considerar como algo importante para entender psiquicamente o indivíduo? Então, não se trata de você misturar psicologia, ciência com religião. Não, se trata de você entender
a importância que existe da religião na formação psíquica do indivíduo. Então, não se trata de você misturar as coisas. E aí que eu dizia para vocês, muitas vezes o Jung ele é mal interpretado, né, por aqueles que fazem leitura rasa, como sendo uma pessoa mística, coisa e tal, né? Não é, tá? Não tem nada a ver. Ele é um autor muito importante aí, né? E muito reconhecido na área científica, tá? E o processo de individuação também, né? O que é o processo de individuação? É o tema principal da obra dele, tá? É o tema principal, o processo de individuação, né? Então, isso tudo fazia parte, né? Ele dizia isso. Então, o indivíduo ele tem que, né, ele quer crescer, ele quer se tornar uma pessoa que se autoconhece, que se autopercebe. Então, as pessoas vão entrar nesse processo de individuação. E na forma de entender, ele dizia que a terapia deve conduzir o indivíduo para o seu processo de individuação, tá? Então, era mais ou menos isso aí mais ou menos essa ideia que ele tinha, tá bom? E, embora o processo de individuação ser o tema principal da obra do Jung, né? Ele tem um estudo que ficou mais conhecido por conta das questões de aplicabilidade, né? Que é a questão dos tipos psicológicos, tá? Por quê? Porque a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que são esses tipos psicológicos, né? Porque deu margem, né, para a criação de testes psicológicos, né? O QATI é um teste psicológico baseado na teoria do Jung, tá bom? E que vocês vão conhecer depois mais para frente no curso. Bem, então, vamos... Professor. Pois não? Opa, pode falar. Só uma dúvida, é o Mário que está falando aqui. Ô, Mário, diga lá, tudo bem com você? Tudo bom. Com relação ao Jung e ao fato de ele ter vindo, enfim, né, ter sido discípulo de Freud e levar muito em consideração a psicanálise como base, acredito, né, do que ele construiu na psicologia analítica, quando ele fala desse processo de individuação, e o que você falou, né, que acho que o carro-chefe da teoria dele, ele não considera a coisa que eu acho que é base da psicanálise, pelo que até o senhor falou nas outras aulas, que é o fato de a personalidade se desenvolver bem cedo e, né, já na infância, e ela permaneceria assim, né, pelo ponto de vista da psicanálise. Aí, só para entender, essa individuação do Jung tem a ver com talvez até uma transformação da personalidade, um desenvolvimento. Fantástico, fantástico. A sua observação é fantástica. Agradeço, inclusive, pela questão que você levanta. É isso mesmo, bingo, é isso, né? Era uma coisa que ele não aceitava essa ideia ele entendia que a personalidade ela estava sempre em construção, né? É isso mesmo, você está falando corretíssimo, tá? Até por conta desse processo de individuação, né? Dessa transformação. Então, ele vai sendo, a personalidade está o tempo todo, né? Em construção, tá? Muito boa a sua observação, Mário. Parabéns, muito bom. Você tinha lido alguma coisa a respeito disso ou não? Olha, para ser bem sincero, na minha terapia, que eu já faço há muitos anos, com a minha psicóloga, ela, apesar de ser psicanalista, ela sempre foi muito fã do Jung, a gente sempre trocou ideia sobre isso, né? Entendi. Então, e ela sempre falava desse processo de individuação, então eu me questionei sobre isso aí. Ah, legal. Não, porque eu ia dizer o seguinte, se você não leu, né, se você não leu e você chegou nessa conclusão, né, significa que você foi movido por um elemento também estudado pelo Jung, né, que é a intuição, o conhecimento intuitivo, né, que a intuição é isso, o conhecimento intuitivo é um conhecimento que a gente tem, mas não sabe que tem. Não é mágica a coisa, né? Ele é composto por uma série de coisas que a gente vai estudando, vai lendo, mas a gente não se percebe. Então, às vezes, você vai lendo, vendo, que é o que aconteceu, né?
Então, vai juntando uma coisa aqui, ali, ali. Aí, quando você fala uma coisa, aí a sua mente junta tudo e você chega no conhecimento. É o eureka. Aí você fala, mas é isso, só que você nunca tinha visto em lugar nenhum, mas você era um conhecimento que você tinha, mas você não sabia que tinha. Essa é a base da intuição, né? Então, intuição não é uma coisa que baixa assim, na sua cabeça, né? Tá? Tem a ver com isso aí, né? Um conhecimento intuitivo, tá certo? Muito bom. Valeu, professor. Obrigado. O professor, posso fazer uma pergunta também? Quem está falando? Eu não estou vendo. É a Kátia que está falando Oi, agora. Kátia, pode falar. Eu queria saber se o Jung ele se torna pai de alguma abordagem na psicologia. Sim, é a psicologia analítica, foi criada por ele. Ele cria uma abordagem chamada psicologia analítica, tá? Tem psicólogo que é que o pessoal não costuma se autodenominar psicólogo analista, né? Até meio porque acaba confundido com a própria psicanálise, porque o profissional que usa a psicanálise, ele se autodenomina de analista, né? Então, o pessoal geralmente fala, eu sou junguiano, né? Então, você tem os junguianos, né, que vão se apresentar como tal, mas tem sim, tá? E é uma teoria riquíssima, vastíssima, profunda demais, né? Que tem que ser muito bem estudada para você poder se autodenominar psicóloga junguiana, você tem que estudar bastante também, tá? Mas tem sim, né? É uma teoria que foi criada por ele, tá? Então, é psicologia analítica, tá bom? O nome da abordagem dele, tá? Obrigada, Pro. Nada. Ó, vê aquele filme que eu falei, né? Um método perigoso. Sabe que o ano passado, quer dizer, o semestre passado, quando eu citei esse filme, teve uma aluna que citou um outro filme, né? E eu vou ver se eu acho nas minhas anotações. E aí eu venho aqui e eu falo para vocês, tá? É bastante interessante, né? Bom, beleza? Diga. Professor, Pois não? Quem está falando? É Regiane. Oi, Regiane, tudo bem? Tudo bem, professor? Joia, diga lá. Só uma questão, assim, dessa que o Mário levantou. Para Freud, já a estrutura do ser humano, ela é mais, vamos dizer assim, não se desenvolve, vamos supor, ele já considera mais como fixa, né? Por exemplo, o histérico vai ser sempre histérico, o obsessivo vai ser sempre obsessivo, o fóbico vai ser sempre fóbico, não tem essa alteração, né? Igual acontece com mesmo. Jung. Perfeito. Porque o queria Freud ele trabalha com a perspectiva, quer dizer, a personalidade vai se formar até o momento do complexo de Édipo, né? Tá? Até depois, o que formou foi formado, né? Então, o processo de castração fecha o ciclo, né, das fases psicossexuais que o indivíduo desenvolve sua personalidade, e a partir dali, aí você vai fazer a terapia, a análise, no caso da psicanálise, né, para entender, se conhecer e saber como lidar com a estrutura da sua personalidade, mas não vai mudar mais, tá? Essa é uma grande diferença da ideia do Jung, tá bom? Obrigada, professor. Nada. Bem, então é isso, gente. O Jung, ele vai dizer o seguinte, que a nossa psique está estruturada em 3 elementos: consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, tá? Então, a ideia, a hora que ele lança a ideia, ele já vai entrar com essa questão, tá? E aí vamos tentar compreender, e aí, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem um esforço, né, para entender a diferença, né, dos conceitos de Jung, que em alguns momentos são parecidos com os conceitos do Freud, mas em outros, na maioria das vezes, ele se descola, né? Tá? Para começar isso, né? O Jung, ele não trabalha com a ideia de consciente, pré-consciente, inconsciente. Ele trabalha com a ideia de consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Tá? Então, vamos tentar entender, nesse sentido, esses conceitos que ele traz. Então, consciente seria o quê? Seria sistema do aparelho psíquico que mantém contato com o mundo interior e exterior.
tá? Então, é a parte, né, do aparelho psíquico que faz essa conexão, tá? Entre o mundo psicológico do indivíduo e o ambiente, tá? Então, já começa por aí, né? Então, ele faz essa conexão. Então, na consciência, vão se destacar fenômenos de percepção, né? Senso de identidade, que é a percepção intrínseca e extrínseca, é a percepção, muitas vezes, que você tem de si próprio, né? Ou a percepção do ambiente, né? O senso de identidade, tá? A atenção, o raciocínio, a memória, que são o que a gente conhece, né? De processos psicológicos superiores, né? Então, a percepção, atenção, memória, raciocínio, são funções cognitivas, tá? E funções emocionais. Então, no consciente, na forma do Jung entender, estão esses processos psicológicos. Bom? As pessoas são conscientes, dentro da visão do Jung, as pessoas são conscientes apenas de uma pequena parte da sua vida psíquica. Tá? Então, notem que, nesse sentido, né, nós observamos uma semelhança com a psicanálise, que a psicanálise também vai ter essa visão. Só que, olha só, aqui o Jung vai dizer o seguinte, ó, o consciente tem como centro organizador o eu, né, o ego, tá? Então, tanto o eu como consciente, como todo, né, vai surgir do self, tá? Ó, agora vem um outro conceito, tá? É o self, né? Eu vou falar mais sobre ele. Então, vamos tentar entender isso, né? Então, o centro organizador do consciente é o ego, é o eu, né? Só que aí você tem o eu, você tem o consciente, tanto o eu, que é o organizador do consciente, quanto o próprio consciente, eles vão surgir do self, tá? E o self, ele está localizado onde? No inconsciente coletivo, tá? Então, você tem o inconsciente coletivo, que é aquela parte mais profunda do seu psiquismo, que está vinculado com a civilização, e ele está dizendo o seguinte, que você tem a parte consciente, ó, vamos tentar fazer essa relação. Então, você tem a parte consciente, que é o consciente? A maneira de você perceber, de você memorizar, isso é o consciente, tá? Ó, para vocês lembrarem, ó, senso de identidade, atenção, raciocínio, memória, isso tudo está no consciente. O consciente é o quê? Né? O consciente, ele é uma pequena parte da sua vida psíquica, é o que te coloca em contato com o mundo e percebendo as coisas, tá? Eu estou consciente, estou vendo o que está acontecendo, eu estou percebendo, estou sentindo, estou lembrando das coisas que eu tinha que lembrar, eu tenho uma conta para pagar hoje, puxa vida, ó, tá vendo? Tudo consciente, tá? Eu tô vendo aqui, ó, hoje está fazendo um tempo meio nublado, tá, né? Então, isso é o meu consciente. E esse consciente, ele é organizado pelo ego, pelo eu, tá? Então, é o consciente, então sou eu sou o sujeito de ação, eu que estou falando das coisas, então eu que estou organizando, não eu, Ednilton, não o aspecto eu, né, tá? A parte psíquica chamada eu, né, o ego, vamos falar ego, tá? Então o ego que está trabalhando, fazendo essas coisas, tá? Agora veja, tanto o ego, o eu, quanto o consciente, eles surgem do self, tá? O self é o todo, né? E isso está localizado no inconsciente coletivo. Então, tudo aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo, está intrinsecamente ligado, me liga, né? Tudo isso que eu estou vendo aqui, tudo isso, me liga com a humanidade de maneira geral. Por quê? Porque o inconsciente coletivo está vinculado com a humanidade. Olha que coisa profunda. Por isso que ele vai pensar, por isso que quando você faz análise, né? Análise junguiana, o que vai se buscar é exatamente essa relação, né? Do seu self, né? Como que isso tudo vai fazer com que você tenha essa maneira de ver e de entender as coisas. Tá bom? Aí você tem, então, o consciente, tá? Aí você tem a próxima camada, que é uma camada mais superficial do inconsciente. Note que
O Jung não fala de pré-consciente, ele fala de inconsciente pessoal, tá? Então, você tem o consciente, que é organizado pelo ego, tá certo? Aí você tem o inconsciente pessoal, que seria a parte mais superficial do inconsciente, tá? E essa parte, ela tem uma fronteira com o consciente meio nebulosa, tem hora que você não sabe se aquilo é consciente ou inconsciente pessoal, sabe? Não tem uma fronteira clara, sabe? Ó, a partir daqui é consciente, a partir de lá é inconsciente pessoal. Não, aqui é uma coisa assim meio misturada, meio gelatinosa, sabe? É aquela coisa meio embaçada, assim, que você fala, oh, meu Deus, isso aqui é consciente ou inconsciente? Quando você se afasta um pouco da linha demarcatória, aí você enxerga com precisão, tá? Aí você pode falar, isso aqui é inconsciente pessoal. Mas quando está na fronteira, tem umas coisas assim que você olha, você fala, mas não é, tá? Então é uma coisa meio imprecisa, tá bom? No inconsciente pessoal, o que você vai encontrar? Todos os conteúdos inconscientes que são derivados, presta atenção, da vida do indivíduo, ou seja, a partir do nascimento dele. Por isso que é inconsciente pessoal, tá? Inconsciente pessoal. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, guardem isso, que participa da personalidade, participa do mundo psíquico do indivíduo, o inconsciente coletivo, junta a pessoa aos seus antepassados, as coisas que vieram antes dele nascer. Tá vendo? Deu para entender? Então, por isso que é a camada mais profunda do inconsciente coletivo, tá? Vai ligar o indivíduo lá vai para além da sua própria cultura, vai para as raízes do primitivismo, né? Sabe? As coisas bem antigas, né? Então, vai fazer com que o indivíduo, ele se vincule à própria civilização, tá? Então, isso que é o inconsciente pessoal, tá? Ele a partir do momento que a criança nasce, ela tem o seu inconsciente pessoal, mas antes de nascer, ela já tem o inconsciente coletivo que está lá atrás, tá? Ficou claro isso? Bom, o que existe, né? Quais são os conteúdos do inconsciente pessoal? São as percepções subliminares, sabe o que é? Percepção subliminar é aquela coisa que você percebe, mas não percebe, né? Aqui, agora há pouco, estava dando aula, estava falando, aí, de repente, passou um negócio aqui, não é subliminar isso, eu estou vendo, né? Tá, tinha um passarinho aqui, eu até dei uma olhada, passarinho grandão, tá aqui, né? Mas tudo bem, né? Não é isso, tá? É tudo aquilo que eu não consigo identificar que aconteceu. Tá? Então, existe, mas eu não identifico, é subliminar. Por que é subliminar? Porque fica abaixo, sub, né? Toda vez que tem o prefixo sub, né? Significa abaixo, né? Então, abaixo do limiar da minha percepção, tá? Então, eu não consigo identificar, mas eu percebo, tá? Eu não consigo... Muitas vezes, você está passando num lugar, e aí você lê, tem um aviso numa placa, só que você não percebe que você leu. Só que você leu e você registra, tá? E aí, às vezes, está falando, olha, na próxima esquina, vire à esquerda, e aí a hora que você está entrando, você fala, gente, eu tenho que virar à esquerda. Aí vai falar, mas por quê? Não sei, eu tenho a impressão, né, que a gente fala, alguma coisa me disse para virar à esquerda, e aí você vira à esquerda e era o lugar que você tinha que ir. Aí você fala, tá vendo, né, foi uma coisa, meu Deus, né? Não, é uma percepção subliminar, né, que você tinha visto em algum lugar, ou tinha ouvido falar, ou alguém em um momento falou, e aí naquela hora você achou, então, é uma percepção subliminar, né? Muitas vezes, igual quadro de aviso, né? Você já viu alguém lendo quadro de aviso? É a coisa mais difícil que tem, né? Mas você capta as informações do quadro de aviso, né? Então, você, quer queira, quer não queira, subliminarmente, você capta aquelas informações, tá? Então, é isso. Então, o inconsciente pessoal, ele guarda isso aí, né? Então, percepções subliminares, combinações de ideias, né? Com energia psíquica insuficiente para ir para a consciência, tá? Então, tem coisas que não dá para ir para a consciência, né? Então, elas ficam, né, desejos proibidos,
ideias que não são morais, sabe aquelas coisas que você, né, situações que você quer esquecer, né, aquela coisa que, né, então fica tudo lá no inconsciente pessoal, tá? Então, experiências de vida, tá, que você acabou esquecendo, recordações que te fizeram sofrer em algum momento, tá? Que você não quer relembrar, repressões sexuais, desejos reprimidos, tudo isso fica no inconsciente pessoal, tá? Então, qualidades da personalidade, que tanto pode ser favorável, desfavorável, né? Que o eu não conhece, tá? Então, são qualidades, são elementos que estão na personalidade, mas que o indivíduo não identifica, porque não passa pelo eu, não passa pelo ego, tá? Então, isso tudo compõe o tal do inconsciente pessoal, tá? Então, geralmente, esses conteúdos, eles não têm uma energia psíquica que são suficientes para poder ficar na consciência, né? Tá? Mas elas podem, sim, né, adquirir uma energia necessária para poder aparecer, tá? Para poder aparecer na forma de lembrança, de sonhos. Então, o Jung, ele trabalhava muito com sonhos, tá? Era um procedimento que ele sempre se utilizava, né? A questão do trabalho com sonhos, né? Fantasias, né? Isso tudo acaba aparecendo, né? Quando esses conteúdos que estavam lá latentes, né, lá no inconsciente pessoal, dependendo da energia que eles ganham, então eles emergem, tá? Então, quando surgem esses elementos na consciência, né, eles podem ter um certo grau de autonomia, né? E pode até dominar o indivíduo, tá? De maneira temporária, mas, né, pode dominar, tá? E aí eu vou falar um pouco mais, com mais detalhe depois, tá? A hora que a gente entrar nos arquétipos, tá? Mas é isso, né? Então, no inconsciente pessoal você tem alguns elementos que estão lá, mas que eles não têm energia suficiente para poder aparecer e você enxergar. E aí, como eles são inconscientes, no momento que eles surgem, né, você não se percebe deles. Então, numa situação de terapia, o terapeuta vai te mostrar, vai falar, vai te ajudar a entender a relação disso com o seu inconsciente coletivo, tá? Então, esse é o trabalho do terapeuta junguiano, tá bom? Bom, e aí chegamos no chamado inconsciente coletivo, né? Tá? Aí sim, aí é a camada mais profunda do inconsciente, tá? E o inconsciente coletivo, ele se compõe de arquétipos, tá? Então, vamos pensar o que é isso, né? O que é um arquétipo? Né? O arquétipo, ele é um conceito muito importante na teoria junguiana. Então, sempre que você falar de arquétipo, você está falando da teoria do Jung, tá? É um dos conceitos fundamentais, importantíssimos, para se entender a teoria do Jung, tá? Então, o que seriam esses arquétipos, né? São núcleos instintivos que eles são passados, né, de geração em geração, tá? De forma psicobiológica, olha só, né? Então, entra em cena aí, né? Tanto a questão psíquica quanto a questão biológica, ela passa, porque nós estamos falando de instinto, né? São coisas instintivas, que você vai passando de geração para geração, que vai trazendo padrões de comportamento que são herdados desde o surgimento da humanidade e, quiçá, mesmo antes da própria humanidade, tá? Né? Então, vai ser coisas que são geradas desde ainda falar aí no popular, né? Desde o homem das cavernas, tá certo, né? Desde então é muito antigo, tá? Então a gênese, né? O início do inconsciente coletivo, tá? Ele já vai existir antes do camarada nascer. Antes dele nascer, o inconsciente coletivo. Então, ele nasce, e aí alguma coisa vai ligá-lo, né, à humanidade. Tá? Então, vai fazer com que ele
se ligue à própria humanidade de maneira integrada. Tá bom? Bem, então vamos lá. Vamos começar a conhecer os arquétipos, tá? Pessoal, quantos arquétipos existem? Inúmeros. Inúmeros. Assim, são incontáveis. Por quê? Já pensa bem, a gente está falando da humanidade, está falando da história da humanidade. Eu falei aqui, inicialmente, de alguns arquétipos. Você tem o arquétipo do herói, você tem o arquétipo da mãe, porque o Jung falava assim, né? Ele falava assim, ó, em toda cultura, você vai ver que tem um herói, né? Tem um culto ao herói. A mãe, ele falava, ó, nas culturas, independente de qualquer coisa, você tem a mãe, o respeito, o gosto pela mãe. Tem algumas questões aí que cabe críticas, né? Mas tudo bem, não é o caso, tá? Mas assim, o Jung falava assim, então você tem o arquétipo da protetora, né? Do protetor, o arquétipo do rei, né? Da rainha. Então, veja, muito embora a gente não esteja mais, né, vivendo na época feudal, o cara, quando ele quer abrir uma loja, o rei do óleo, né? Assim, o rei, eu conheci um lugar que tinha o nome de o Rei dos Isqueiros. O Rei dos Isqueiros. Ele, sei lá o que era ali. Era uma espécie de uma loja de conveniência, né? Aí eu falei, mas por que Rei dos Isqueiros, né? Porque meu pai começou a vender isqueiro, coisa e tal, e aí quando ele abriu a loja, o Rei dos... Mas por que rei, né? Por que rei? Se você pegar, né, a questão do arquétipo, né? Tá? Então, é uma coisa que está muito presente, tá? E vamos tentar entender, então, o que é esse arquétipo, tá? Então, são incontáveis, são, assim, em número, assim, que você não vai ter, né? E o Jung, ele identificou, por meio das pesquisas que ele fez, né? Ele identificou alguns desses arquétipos que estão o tempo todo em contato com o eu. O tempo todo eles estão vinculados, né, ao ego, então, o tempo todo, tá? Então, seria a persona, a sombra, ânima, ânimos e o self, tá? Então, esses são os 5 arquétipos que estão mais vinculados aí, então, o tempo todo em contato com o eu. Então, vamos pensar, né? Nesse sentido, eu vou detalhar, tá? Mas eu quero que vocês entendam um pouco como é que se dá, como que o Jung, ele pensa a questão da psique, tá? Então, vejam, aqui, ó, você tem, vamos supor que nós tivéssemos 3 pessoas aqui, tá bom? Lembra do iceberg que nós vimos lá da psicanálise? Então, ó, vamos pensar em cada iceberg desse aqui seria uma pessoa. Então, ó, a pessoa aqui, ó, nessa ponta aqui em cima, ela tem a parte consciente, tá? Aqui está consciente. O outro aqui, ó, também tem a parte aqui consciente. Aí o terceiro também, ó, a parte aqui consciente. O primeiro tem o seu inconsciente pessoal, tá? Aqui tem o inconsciente pessoal aqui também. Agora, veja, os 3 estão mergulhados, né? Aqui, ó, no inconsciente coletivo, tá? O inconsciente coletivo, que está aqui, ó. Então, isso aqui faz com que um esteja ligado no outro. Tá? Então, esse esquema aqui, essa forma de apresentar, é a maneira da gente poder entender de que maneira que se vinculam, né, essas questões do inconsciente coletivo, consciente e o inconsciente pessoal. Tá? Vamos falar do primeiro arquétipo, né? Bom, persona, né? O termo persona, tá? Você já deve ter ouvido falar, né? Ele se origina do teatro grego antigo e significa máscara. Essa máscara não é como essa máscara que está aqui do desenho. Coloquei aqui só para ilustrar, né? Mas a máscara do teatro grego, ela servia, ela tinha 2 finalidades, né? Uma finalidade era mostrar para o público o personagem que ele estava representando, tá?
Mas também a máscara, como o teatro grego ele era de arena, ele ficava em lugares externos, né? Então, para amplificar a maneira da pessoa falar, então essa máscara, ela tinha um sistema que ajudava também a amplificar o som. Daí, persona, tá? Por isso que era uma máscara específica, né? Tá? Que tinha essa função, tá? Então, personagem, personalidade, vem tudo dali, tá bom? E aí o Jung, ele vai destacar essa questão aí, né? E chamar de persona, é um arquétipo, tá? Então, é um arquétipo que está associado ao comportamento do contato do indivíduo com o mundo exterior, né? E a persona, ela é necessária, é fundamental para a adaptação do indivíduo. Por quê? Porque a persona, ela vai se modificando, né? Ela tem a capacidade, né, de se acomodar ao ambiente, às situações, tá? Então, sabe quando você fala assim, essa pessoa, ela é de um jeito aqui, de outro jeito, lógico, né? Você, quando você está no trabalho, você está fazendo alguma coisa, você tem um jeito de agir. Agora, quando você está em casa, quando você está na faculdade, quando você está na praia, você tem um outro jeito. Isso aí é a persona que faz isso, né? Tá? Que vai te ajudando a se adaptar a essas situações, tá? Então, é como se você usasse a máscara mesmo, né? Tá? Então, isso para Jung é a parte, né? Que vai te colocar. Então, a persona, ela faz essa relação, ela faz esse contato, né? Seu com o mundo. Então, ela vai corresponder à identidade, tá? Então, a persona, ela corresponde à identidade, tá? E desempenho de papéis, que são socialmente atribuídos a uma determinada pessoa, tá? E ela também está, obviamente, relacionada com as conveniências, tá? Então, é o que eu dizia a vocês. Então, você está você está no trabalho, você vai ter um jeito de agir, reagir, de se comportar. Se está em casa, você vai ter outro jeito de agir, reagir, né, se comportar e tudo mais, tá? Então, quando você está em terapia, em terapia junguiana, o terapeuta vai analisar, ele vai tentar compreender como é a sua persona, tá? Então, você vai falando, você vai contando as coisas para ele, e ele vai tentando entender como que se estrutura, do que se compõe a sua persona, tá? Porque daí ele vai saber de que maneira que você iria reagir a uma determinada forma, enfim, tá? Ele vai analisar, ele analisa os arquétipos, tá? Um dos papéis do terapeuta junguiano é isso aí, né? É tentar identificar, tentar entender a persona do paciente, tá? A persona, ela corresponde a uma significativa parcela do comportamento do indivíduo, né? Enquanto personagem coletiva, tá? A persona, ela tem essa possibilidade, tá? Então, ela é grande parte da maneira pela qual você se apresenta ao público, a maneira pela qual você se mostra, né, com as pessoas te veem, isso tudo, em grande parte, é obra da persona, tá? Então, a persona, ela vai ter essa característica, tá? E ela possui dois aspectos, um que é favorável e o outro é desfavorável, tá? Vamos tentar entender esses aspectos. Bom, o favorável, ele está associado à adaptação do indivíduo ao seu meio, tá? Então, a persona, lembra que eu falei para vocês? Que a persona, ela é a característica que o indivíduo tem de poder lidar com as coisas e as coisas vão acontecendo, né? Na medida que ele está agindo, reagindo ali, né? Então, as coisas estão acontecendo, tá? Então, ele vai modificando algum comportamento, uma forma, uma reação aqui e ali, tá? Então, então é isso, né? Então, tem o aspecto, né, que faz com que o indivíduo ele consiga se adaptar, consiga se ajustar. Um indivíduo que tem uma persona ajustada, ele vai saber, ele vai conseguir
se ajustar às necessidades do trabalho, da faculdade, enfim, né, das coisas que são, que obrigam a ter esse ajuste, tá? O aspecto desfavorável da persona, que também o terapeuta vai ajudar o paciente a identificar, né, é aquilo que acontece quando o eu, ele acaba se identificando com a persona, né? E aí, quando ele faz isso, a pessoa acaba se distanciando, né, da sua personalidade, porque é como se o indivíduo, quando o eu, ele se identifica com a persona, é como se o indivíduo se identificasse com aquela casca, né, que aparece, tá? Então, ele vai se distanciando muito da sua personalidade, tá? Então, acontece muitas vezes, né, quando o indivíduo, ele tem um determinado cargo, ou ele tem uma determinada função, e vamos supor, uma pessoa que tenha uma função de chefia no lugar, né? Então, o eu se identifica tanto com essa questão que ele acaba sendo desse jeito em todo lugar. Então, ele quer ser o chefe na casa dele, quer ser o chefe com os amigos, ele sempre quer comandar, né? Isso aí é um problema da persona, né? Dentro da ideia do Jung, né? Então, isso traz dificuldades para ele, né? Então, tem esse aspecto, tá? Então, quando o eu, ele se identifica com a persona, a pessoa ela acaba se distanciando, né, da sua personalidade. Ele acaba vivendo muito aquela característica da persona, tá? Então, isso é um problema. E aí, claro, né? Professor, Pois não. não, Pode falar, quem aí está falando? é Regiane de novo. Oi, Regiane, pode falar. Professor, aí que é o perigo também da pessoa começar a ter uma crise de identidade, né? Porque Sim. ela deixa de viver o eu dela, né? E ela acaba vivendo esse, vamos dizer assim, esse personagem, né? E as pessoas, isso pode se tornar patológico, não pode? Pode, então, veja, só para a gente poder acertar os conceitos, né? Não é que ela vai viver o eu dela. O eu, estou falando dentro da perspectiva do Jung, tá? O eu, ele é o organizador do consciente. Vamos recuperar, né? Lembra que eu falei? O eu, o ego, o eu, é o organizador do consciente. O que é o consciente? O consciente é aquele que vai te colocar em contato com a realidade, com o mundo externo. Lembra? Percepção, memória, sensação, tá? O eu, o consciente é isso. O eu é a instância que organiza tudo isso. Quando esse eu, que organiza tudo isso, se identifica com a persona, né? Então, ele se identificou com a persona e aí sim você vai ter um problema de identidade, né? Porque você vai viver aquilo o tempo todo. Então, ó, vocês já viram, tem gente, por exemplo, que, sei lá, um militar, vamos supor, tá? Um militar que é um coronel, né? Tá? Um coronel, então, bom, o coronel tem um poder grande no exército, né? Enfim. E aí, se ele se identificar com isso, ele vai querer agir como coronel em qualquer lugar que ele vai. Ele vai fazer isso na família dele, vai fazer isso com os amigos, ele vai querer mandar o tempo todo. E você já deve ter visto gente assim, né? Não é verdade, né? A pessoa se acha, né? Ele sempre quer ser o chefe, quer sempre ser o cara que manda, quer controlar tudo e tudo mais, né? Então, não é isso, né? É a persona, isso na teoria do Jung, tá? Então, se ele se identifica com isso, mas não estou falando disso, mas pode ser outra coisa também, né? Às vezes, você tem a sua persona que te coloca como uma pessoa que é compreensiva, né? Dependendo do lugar que você trabalha, enfim, né? E aí, se o eu se identifica com isso, ele vai querer ser desse jeito em todo momento. E aí, em algumas situações que exigem que você tome uma posição um pouco mais dura, em situações que você precisa tomar uma posição, uma decisão, aí você fica mediando, não, porque assim o negócio passa e você acaba sendo acusado de negligente, né? Por quê? Porque o seu eu, né, acabou se identificando com essa parte aí da persona, né? E aí não consegue. Vocês percebem? Não é só o mandão, mas é aquele que também é o deixa disso de todo momento. Ah, não, deixa para lá, não, e o pessoal chama de banana, né? Não tem os bananas, o pessoal não fala, isso é banana.
Se a pessoa é banana, não, é mole, né? Não toma decisão, não se posiciona, porque tem gente também, né, gente, que não se posiciona nunca, né? Olha, veja bem, né? É o famoso em cima do muro, né? Às vezes você precisa fazer isso, tá certo? Às vezes você está numa condição, geralmente de trabalho, você não pode tomar uma posição, você não pode falar, você não pode se colocar do jeito que você gostaria, mas em outras situações você pode. Se o indivíduo ele se identifica, se o eu se identifica com a persona nesse momento, né, ele não consegue se posicionar nunca, né, tá certo? Não consegue, né, tomar uma decisão, né, falar, puxa, e agora, né? Ah, mas olha, eu não sei, né, se eu faço isso, se eu faço aquilo, e enfim, isso, né, acaba se transformando num problema, né? Aí, o terapeuta, ele vai ajudar, né, o paciente a identificar isso, a perceber as coisas, tá? Esse é o papel do terapeuta. Tá bom? Ficou claro? Regiane? Ficou sim, professor. E nesse segundo caso que você colocou, que vamos dizer assim, que seria aquela pessoa que não se impõe, eu acho que o perigo é maior, né? Porque ela acaba vivendo em função das outras pessoas e deixa viver ela mesma, né? Isso mesmo, isso mesmo. É isso aí. É isso aí. Olha só, gente, o campo da psicologia como é vasto, né? E, ó, isso porque nós estamos falando do Jung. Agora, outras teorias vão ter um entendimento diferente, tá? Nós estamos falando na perspectiva da psicologia analítica, tá bom? Outras formas de teoria vão ver isso aí de uma outra maneira, tá? Isso quando nós estamos falando da persona, tá bom? Beleza, gente? Bom, quando a persona se manifesta, né, geralmente é de modo inconsciente, tá? Sem que o eu não tenha consciência da sua existência, tá? E aí a persona ela vai revelar uma certa autonomia na psique. Então, não é aquela coisa que você tem que controlar o tempo todo. Quando você vê, você já está agindo daquele jeito, né? Então a persona está fazendo, tá? E aí você vai falando, não percebe, que nem que eu estava falando, né? Do indivíduo que é o mandão, ou o bananão, banana é engraçado, que eu estou lembrando agora de pessoas que são bananas, né? Que são claramente bananas, que não tomam decisão, que ficam, né, escorregadio, coisa e tal, né? Mas a pessoa sofre, tá, gente? A pessoa sofre. Tanto o mandão quanto o banana, a pessoa sofre bastante, porque não é fácil, né? Você ficar o tempo todo se submetendo, não é fácil você o tempo todo ficar permitindo que as pessoas façam, ou também, não é fácil você querer manter aquela coisa de comandar o tempo todo. Então, tem sofrimento e muito grande nessas situações, tá? Tem muito sofrimento. E aí, né, quando você está na análise, quando você está fazendo a terapia, então, o terapeuta... Mas por que é isso? É porque está inconsciente, né? É quando essa autonomia, ela acaba se revelando de tal maneira que a coisa fica inconsciente. Então, você faz meio que automático, então você não percebe, tá? Então, aí, que tem que acontecer, né? Você tem que se perceber, então tem que tornar a coisa consciente, tá? Então, quando você consegue tornar isso consciente, tá? Ou seja, quando o eu assimila, entende, percebe essa questão, então, aí a persona vai te ajudar, né? Vai te ajudar, vai trazer benefícios para o seu autoconhecimento, aí você vai começar a entender que em determinadas situações você tem que pegar mais pesado, em outras situações você tem que pegar mais leve, em outras situações você tem que dar uma de desentendido, fazer ouvidos moucos, né? Tem isso também, gente. Tem gente que é bastante crítica, quer ser crítico o tempo todo, né? Não, né? Aí você vai, o cara, não, eu discordo, discorda do quê? Ah, sei lá, eu sei que eu discordo. Não tem isso, né? Quer dizer, quando você começa, dentro dessa perspectiva, a trabalhar a sua persona, você vai saber que tem hora que você tem que ficar quieto, tem hora que você tem que discordar, tem hora que você fica quieto. Ou seja, isso que é o autoconhecimento, entendeu? Né? Dessa maneira que você vai, numa condição de terapia, você vai aprendendo a lidar com as coisas. Tá bom? E aí, vamos entrar na discussão da sombra, né? Ó, sombra, né? Legal essa figurinha que eu coloquei aqui, né? Tá? Professor, Oi, rapidinho, licença. pode falar.
Mas pro Jung, existe realmente uma personalidade real? Ou, tipo, a gente é várias personas juntas? Não, é, não, você tem a sua personalidade, com certeza, tá? Mas a sua personalidade, ela não é pronta e acabada como na questão da psicanálise, tá? Você tem sim, tem personalidade sim. Tanto que, é que eu te falei, quando nós entrarmos no estudo dos tipos psicológicos, você vai ver, né? Então, Jung vai mostrar que você tem, né? Ou você pode ser mais introvertida ou mais extrovertida, tem claramente isso. Agora, a ideia é você pensar que isso não é apenas o resultado da sua experiência de vida, mas também existe um elemento que é antes da sua vida, né? Antes de você ter a vida como tal, antes de você nascer, que é a questão do inconsciente coletivo, tá? Mas tem sim, né? Tem, claro, com certeza. Obviamente, tá? Vai existir sim. Então, ele vai trazer, uma análise da sua personalidade vai revelar o quanto que você tem, quais são as suas características. Isso tem sim, tá? Não é solto, não é que você tem várias personalidades. Você tem uma personalidade só que a sua personalidade ela vai modificando, ela vai se transformando, tá? Não sei se ficou claro. Entendi. Não, deu. Obrigada. Tudo bem? Né? E aí, gente, para falar de sombra, eu postei lá no Moodle, eu vou parar aqui a apresentação, porque a gente vai continuar semana que vem, tá? Semana que vem, aula que vem, tá? Mas eu vou comentar uma coisa aqui para vocês, tá? Aqui, vou fechar aqui. A gente vai, porque é um tema bastante complexo esse dos arquétipos, né? Então não dá para falar isso em 5 minutos, tá? Então, para não começar e ficar interrompido, né? Eu vou falar. Tem um videozinho, é que eu não sei se eu consigo colocar aqui. Eu coloquei no Moodle, né? Para vocês assistirem, né? É que eu não vou conseguir colocar. Depois vocês entram lá no Moodle e assistem, né? Vocês já devem ter ouvido falar no Garry's Game. Já viram o Garry's Game? Aquele daquele senhorzinho? Que eu vou tentar, ó, tá apresentando ainda aqui, ó. Eu vou tentar, é que não vai ter som, tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que é. Lembram desse vídeo aqui? Ó, vocês estão vendo? Tá dando para ver? Não vai ter som, tá? Porque eu não entrei para entrar, tem que entrar pelo. Mas tá lá, depois vocês assistem, tá? Bonitinho. Tá vendo? Ó? Lembram dele? Sim, Pro, já até assisti também. Né? Eu coloquei lá para vocês verem, tá? Então, tem muita gente que estuda esse vídeo aqui, pensando um pouco na questão da sombra, né? Ah, acho que muitos de vocês já conhecem esse vídeo, né? Olha lá, é um senhorzinho que ele joga sozinho xadrez, né? Olha lá, ele vai lá, dá a volta, né? Aí, que gracinha lá, tá sozinho. Ele tá sozinho jogando, né? Mas depois vocês vão ver lá, aí depois vocês vão me contar por que vocês entendem que eu trouxe esse senhorzinho aí, esse vídeo, para falar da sombra, né? Aí, ó. Olha lá. E assim vai. E depois tem, no final, tem um desfecho bastante interessante, né? Aí depois vocês assistem lá, né? Tá lá no Moodle, eu coloquei lá o link para vocês assistirem, tá? Que vai falar. Esse negócio aqui que fica surgindo aqui na minha tela. Pronto. Então vocês vão ver lá, né? Isso, um usa óculos, outro não. É muito interessante, viu? Muito interessante. Então é isso, né? Eu vou colocar o chat aqui para ver se tem alguma dúvida de vocês. Deixa eu ver. Professor, licença. Pode falar. O senhor falou mais cedo sobre a percepção subliminar. Tem alguma diferença entre a percepção subliminar e a intuição?
A intuição, ela é mais complexa do que a percepção subliminar, né? A intuição, às vezes a gente acha que intuição é algo assim, né, que... o Kant, ele dizia o seguinte, né, que existem duas formas de você conhecer as coisas, né? Uma delas é por meio da categorização. Quando eu falo aqui, ó, sombra, arquétipo, inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, isso é categorização, tá? Então, o Kant dizia, ó, vocês estão aprendendo porque eu estou descrevendo categorias de entendimento, tá? Então, vocês estão conhecendo, então isso que é inconsciente coletivo, isso que é isso, né? Então, o Kant dizia que tem duas formas do indivíduo aprender. Uma de conhecer. Uma delas é por meio da categorização, tá? E a outra forma é por meio da intuição, né? A intuição, na verdade, é também uma forma de você conhecer as coisas. Só que não é categorizado. Por quê? Porque você aprende... Puxa, dá a impressão que os mais velhos vão saber o que eu falo, né? O tal do caiu a ficha. Os mais jovens não sabem o que significa isso, porque os mais jovens não chegaram a usar orelhão de ficha, né? Vocês já ouviram a expressão, agora caiu a ficha, né? Porque vocês nunca